Olá pessoal, meu nome é Marilena, sou psicóloga e também sou militar. E hoje eu gostaria de falar com os militares, com os policiais também, sobre o gerenciamento de estresse. E para que eu comece a falar sobre gerenciamento de estresse, eu preciso também saber o que é o estresse. Você sabe o que é o estresse? Todo mundo fala hoje sobre estresse, fulano está estressado, ciclano está estressado, mas assim, as pessoas falam meio no senso comum. Elas não sabem exatamente o que significa, né? Primeiro que o estresse não é doença. Ele é uma situação normal do meu organismo. Diante de uma situação, diante de uma mudança, o meu corpo vai responder. Ou vai lutar ou vai fugir, da situação. Os militares acontece, por exemplo, de deslocar para a ocorrência. Então, no momento que ele está deslocando, há uma descarga de adrenalina, de noradrenalina no organismo, para que eu precise enfrentar, a ocorrência, que a gente não espera o que a gente vai atender lá. A gente tem o início de uma ocorrência, mas você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Então, meu corpo precisa se preparar para a ação. Então, no momento que há essa descarga de adrenalina e noradrenalina, então há uma mudança no meu cérebro de atenção, de concentração, de tomada de decisão. O sangue também ele vai para os músculos, porque se eu precisar correr, eu precisar... Então meu corpo está preparado para isso. Também aumenta a minha imunidade, caso eu leve um tiro, então meu corpo me protege nesse sentido. E existe também as fases, do estresse. Essa fase inicial de aumento de tudo isso que eu acabei de falar é a fase de alerta. É uma fase positiva, porque eu consigo atuar, eu consigo resolver a situação. Só que se eu permaneço muito tempo nessa ocorrência, o meu organismo já começa a manifestar um cansaço. Porque eu preciso ter adrenalina e noradrenalina para eu resolver a ocorrência e logo sair da ocorrência e voltar tudo isso nos níveis normais do meu organismo. Voltar novamente na calmaria. Mas como a ocorrência, se ela demora muito, o meu corpo já começa a ir para uma fase da resistência. Ele começa a lutar, resistindo porque ele quer voltar nessa fase inicial. E aí eu começo a sentir um cansaço. A memória começa a ficar prejudicada, a atenção, concentração. Aí às vezes começa até uns riscos, ocorrer riscos o policial na ocorrência. E se ainda permaneço muito mais tempo, eu posso passar por uma fase de exaustão. E aí fica tudo mais prejudicado. E eu posso ter também, manifestar algumas doenças quando eu chego numa fase de exaustão. Tipo pressão alta, problemas mais sérios de pele, diabetes. Então surgem algumas doenças mais graves. E se a gente imaginar que o policial todo dia, num dia, ele atende várias ocorrências, então esse mecanismo do estresse toda hora acionando, então assim, isso fica prejudicado. Vai ter momentos que eu não vou conseguir controlar esse mecanismo tão normal do nosso organismo que é o estresse, que eu preciso voltar ali para a homeostase e depois acionar novamente, e nem sempre isso ocorre. Então, por que às vezes o policial adoece tão novo? Às vezes tem 35 anos, 40 anos, como eu já atendi, e já com uma doença, várias doenças, várias comorbidades, muito, muito prejudicada a saúde do policial. Porque esse serviço, às vezes, ele é adoecedor. Eu enfrento muitas coisas negativas, e isso diariamente, várias vezes ao dia. Então, por isso que eu preciso cuidar da minha saúde. O que eu faço diante disso? Existe o estresse interno e o interno. O interno é como eu vejo tudo isso. Às vezes a minha personalidade é o meu estressor. Eu posso ser muito exigente, muito rígido comigo, eu posso ser perfeccionista, e isso vai me trazer um sofrimento. Então, quanto mais maleável eu for,
diante das situações, diante dos problemas, menos eu vou sofrer. E tem o estresse externo que está além de mim, né? O que está externo a mim. Problemas financeiros, problemas familiares, problemas no trabalho. E quanto mais eu souber resolvê-los adequadamente, então menos eu adoeço. Agora, se eu deixar acumular todos esses problemas, né, pensa, eu tenho um problema familiar, eu tenho um financeiro, eu tenho com os filhos, eu tenho uma doença, e ainda eu vou atender uma ocorrência muito impactante, às vezes nem é a ocorrência só foi estopim de algum transtorno. Às vezes não é uma ocorrência que foi o fator principal, mas ela foi o estopim de tudo que estava desorganizado na minha vida. Então, quanto mais eu manter organizadas as minhas situações, o financeiro, problemas familiares, né, se eu tenho problemas familiares, eu buscar ajuda, buscar terapia. Muitos batalhões, né, no Brasil tem profissionais e psicólogos. E se não tem planos de saúde, busque ajuda. O militar acha que às vezes ele não precisa de terapia, que é frescura, mas todo mundo precisa. E como vocês trabalham frequentemente com coisas negativas, situações negativas, então a gente precisa trabalhar isso, né? Às vezes a população acha, mas o policial ele é preparado para isso, né? Para atender ocorrência, para atender os desastres, mas ninguém é preparado totalmente para atender vários tipos de desgraças, assim, tipo, vai uma ocorrência, tem uma com criança, por exemplo, né? A gente é humano, a gente sofre e sofre e adoece também, desenvolve transtorno de estresse pós-traumático. E às vezes eu nunca mais vou conseguir trabalhar no operacional, devido a alguns traumas que eu enfrentei. Então, por isso que precisa cuidar da saúde. Como que eu vou cuidar da minha saúde? Como que eu vou gerenciar tudo isso? O policial, ele é fundamental que ele faça alguma atividade física, procurar fazer relaxamento, meditação, cuidar da saúde realmente. E por causa desse serviço, né, que ele é tão pesado no dia a dia. Enquanto a população, por exemplo, na pandemia, todo mundo ficou isolado dentro de casa, né? E o policial ele tem que estar na rua. Quando há uma quebra também da ordem, quem que vai estar na rua é o policial. Todo mundo se afasta e o policial ele vai para o encontro da ocorrência. Por isso que ele precisa, né, ter esse cuidado com a saúde, né? Porque ele vai sempre estar em frente às situações que precisa agir. Então ele tem que estar bem mentalmente para conseguir resolver essas situações. Quando eu dei aula para o curso de formação de soldados, dou palestras ainda na Polícia Militar de Santa Catarina, e eu sempre reforço essa ideia de que o policial que ele cuide do colega. A gente passa muito tempo mais com o colega da guarnição do que com a família. E eu posso perceber quando o meu colega começa a mudar o comportamento. Quando ele fica mais agressivo, quando ele fica mais irritado. Ele mudou totalmente o comportamento, às vezes devido a uma ocorrência. Eu posso ajudá-lo de alguma forma. Como que eu posso ajudar? Encaminhando ele para o serviço de psicologia, conversando com ele. Muitas vezes eu recebi policiais no meu consultório falando, olha, eu estou aqui, mas porque meu colega disse que eu tinha que vir. E aí eu vim. E o colega junto com ele. Isso me deixava muito feliz, porque um estava se preocupando com o outro. Percebeu que o amigo estava sofrendo. E encaminhou, né? Encaminhou. Então, e que a gente tenha esse cuidado com o outro. Porque quem cuida da gente, né? Do policial militar? Quem que cuida? A gente cuida da nossa família, a gente cuida da população, os atendimentos da ocorrência, em relação à segurança pública, mas quem cuida do policial? Então a gente precisa cuidar um do outro, né? E junto a gente é mais forte. Então é essa mensagem que eu queria deixar para todos os policiais de todo o Brasil. Cuide da saúde com a pandemia, tenha todos os cuidados, use o álcool,
a cada atendimento de ocorrência, use máscara. Ao chegar em casa, tire a farda, coloque para lavar, toma um bom banho. Isso você está protegendo você e a tua família. Esse é o meu recado hoje. Muito obrigado. Tchau!